Lendas episódio 21 na multiplicação dos pães e peixes. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um dos milagres mais impressionantes de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Esse foi um dos sinais que ele fez para provar que ele era o Filho de Deus, enviado pelo Pai para nos salvar. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. A multiplicação dos pães e peixes está registrada nos 4 evangelhos: Mateus 14, 13 ao 21, Marcos 6, 30 ao 44, Lucas 9, 10 ao 17 e João 6, 1 ao 15. Cada um deles nos dá alguns detalhes diferentes sobre esse evento extraordinário, mas todos concordam que foi um milagre que marcou a vida de milhares de pessoas que estavam ali naquele dia. Vamos ler juntos o relato de João. Sendo mais detalhado, abra sua Bíblia em João 6 e acompanhe comigo. Lerei cada versículo e depois fazer alguns comentários para entendermos melhor o que aconteceu. Ler João 6, 1 ao 15, fazendo comentários sobre o contexto histórico, o significado simbólico dos números, a reação das pessoas, a atitude dos discípulos, etc. Por exemplo, no versículo 1, vemos que Jesus foi para o outro lado do Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades. Esse era um grande lago de água doce, onde muitos pescadores trabalhavam. Era também um lugar onde Jesus chamou alguns dos seus discípulos, como Pedro, André, Tiago e João. No versículo 2, vemos que uma grande multidão seguia Jesus, porque eles haviam visto os sinais que ele fazia curando os enfermos. Isso mostra que as pessoas estavam impressionadas com o poder de Jesus, mas também revela que elas tinham uma motivação egoísta de buscar apenas os benefícios materiais que ele podia oferecer. No versículo 3, vemos que Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Isso mostra que Jesus queria se afastar da multidão e ter um momento de intimidade com os seus amigos mais próximos. Ele também queria prepará-los para o milagre que ele iria fazer e para a lição que ele iria ensinar. No versículo 4, vemos que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Isso é um detalhe importante, porque a Páscoa era uma celebração da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Era também uma profecia da libertação do pecado que Jesus iria realizar na cruz. O milagre dos pães e peixes apontava para Jesus como o verdadeiro Cordeiro Pascal, que daria a sua vida pelos pecadores. No versículo 5, vemos que Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão que vinha ter com ele. Ele então perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Isso mostra que Jesus tinha compaixão das pessoas e se preocupava com as suas necessidades físicas. Ele também mostra que ele queria testar a fé de Filipe e dos outros discípulos, para ver se eles confiavam no seu poder e na sua provisão. No versículo 6, vemos que Jesus já sabia o que ia fazer. Ele não estava indeciso ou surpreso com a situação. Ele tinha tudo sob controle e já tinha planejado realizar aquele milagre. Ele só fez aquela pergunta para provocar uma reação nos discípulos e ensinar-lhes uma lição. No versículo 7, vemos a resposta de Filipe: 200 denários de pão não lhes bastariam, para cada um receber um pouco. Isso mostra que Filipe estava olhando para as circunstâncias e para os recursos humanos. Ele estava calculando o custo e a quantidade de pão que seria necessária para alimentar tanta gente. Ele não estava considerando o poder de Jesus e a sua capacidade de fazer o impossível. No versículo 8, vemos que outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, se manifestou. Ele disse:
Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tantos? Isso mostra que André tinha um pouco mais de fé do que Filipe, pois ele pelo menos encontrou alguma coisa que pudesse ser usada por Jesus. Ele também mostrou uma certa iniciativa de procurar uma solução para o problema. No versículo 9, vemos que os 5 pães e os 2 peixes eram a oferta de um rapaz. Não sabemos quem era esse rapaz, nem como ele chegou até ali. Talvez ele fosse um vendedor ambulante, ou talvez ele tivesse trazido aquela comida para si. O que sabemos é que ele estava disposto a entregar o seu lanche nas mãos de Jesus, sem saber o que ele iria fazer com ele. No versículo 10, vemos que Jesus mandou que os homens se assentassem na grama. João nos informa que havia cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Isso significa que o número total de pessoas poderia chegar a 15 ou 20 mil. Era uma multidão enorme, comparável a um estádio lotado. Jesus queria organizar as pessoas em grupos, para facilitar a distribuição do alimento e para causar um maior impacto com o seu milagre. No versículo 11, vemos que Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças e os repartiu entre os discípulos, e os discípulos entre a multidão. Isso mostra que Jesus seguiu o mesmo padrão da ceia do Senhor, que ele instituiria mais tarde. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ele fez o mesmo com o cálice. Ele estava simbolizando o seu corpo e o seu sangue, que seriam dados em favor da humanidade. No versículo 12, vemos que todos comeram e se fartaram. Isso mostra que Jesus não só supriu a necessidade das pessoas, mas também lhes deu abundância e satisfação. Ele não foi mesquinho nem econômico, ele foi generoso e liberal. Ele demonstrou o seu amor e a sua graça de forma extraordinária. No versículo 13, vemos que Jesus mandou recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Isso mostra que Jesus não gosta de desperdício nem de descuido. Ele valoriza tudo o que ele cria e provê. Ele também queria dar aos discípulos uma prova concreta do seu milagre, para que eles não duvidassem nem se esquecessem do que haviam visto e vivido. No versículo 14, vemos que as pessoas viram o sinal que Jesus fizera e disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Isso mostra que as pessoas reconheceram em Jesus a figura do profeta prometido por Moisés em Deuteronômio 18:15, aquele que falaria da parte de Deus e realizaria obras poderosas. Elas também viram em Jesus uma semelhança com o profeta Elias, que multiplicou o azeite e a farinha da viúva de Sarepta em 1 Reis 17:8-16. No versículo 15, vemos que Jesus percebeu que as pessoas queriam fazê-lo rei à força e se retirou novamente para o monte, sozinho. Isso mostra que Jesus não se deixou levar pela popularidade nem pela pressão das pessoas. Ele sabia qual era a sua missão e qual era o seu tempo. Ele não veio para ser um rei político ou militar, mas um rei espiritual e eterno. Ele não veio para estabelecer um reino terreno, mas um reino celestial. Meus amados irmãos em Cristo, ao refletirmos sobre esse incrível milagre da multiplicação dos pães e peixes, podemos extrair lições valiosas para nossas vidas hoje. O gesto do rapaz que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes é um exemplo de generosidade e confiança total em Deus, independentemente do tamanho do recurso disponível. O questionamento de Filipe e a iniciativa de André nos mostram duas abordagens diferentes diante dos desafios. Filipe, ao calcular as possibilidades humanas, revela a tendência de confiar apenas no que podemos ver e entender. Já André, ao encontrar os 5 pães e 2 peixes, nos lembra da importância de agir com fé, mesmo que nossos recursos pareçam limitados. No ato de Jesus distribuir o alimento, podemos enxergar a representação simbólica da comunhão. Assim como na ceia do Senhor, Jesus tomou, abençoou, partiu e deu aos discípulos, mostrando seu desejo de nutrir não apenas o corpo, mas também a alma das pessoas. Ele ofereceu não apenas o alimento físico, mas também apontou para a oferta de seu próprio corpo e sangue, que seria derramado pela humanidade.
A ordem de recolher os pedaços restantes demonstra a preocupação de Jesus com a integridade. A valorização de tudo que ele provê, nada se perde quando confiamos nele. Essa atitude também nos lembra da importância de não desperdiçar as bênçãos que Deus nos concede, mas de compartilhá-las com outros ao nosso redor. As reações das pessoas ao presenciarem o milagre variaram. Alguns reconheceram em Jesus o profeta prometido, enquanto outros, empolgados com o poder miraculoso, queriam fazê-lo rei à força. A resposta de Jesus, retirando-se para um monte, nos ensina sobre a necessidade de compreendermos o propósito divino em nossas vidas e resistirmos às tentações de buscar reinos terrenos, lembrando-nos de que seu reino é espiritual e eterno. Concluímos assim nossa reflexão sobre esse episódio marcante da vida de Jesus, que possamos aplicar essas lições em nossa jornada espiritual, sendo generosos, agindo com fé, compartilhando as bênçãos e reconhecendo que o reino de Deus vai além das conquistas terrenas. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.